Cada etapa do desenvolvimento da criança é motivo para orgulho dos pais. Mas não há nada mais gratificante que ouvir uma pessoa dizer o quanto que o nosso filho é gentil, educado, não é mesmo? Bom demais. Uma das virtudes fundamentais para esse desenvolvimento social é a gratidão. E esse é o assunto de hoje com a psicóloga Grisiele Silva. Seja bem-vinda, minha amiga Grisiele. Tudo bom? Tudo ótimo, melhor agora. Ah, que bom! Menina, vamos sentar aqui e conversar sobre esse assunto que é muito importante. E principalmente porque dá um orgulho danado, né? Quando fala, nossa, mas seu filho é uma gracinha. A gente fica toda boba, né? Fica. Ou seja, nós fizemos uma coisa certa. Exatamente. Quando há o reconhecimento externo daquilo que foi visto, daquilo que foi feito durante muito tempo, isso nos dá essa sensação de dever cumprido. E mesmo porque a gente sempre acha que a gente não está fazendo certo. Parece que mãe nasce com culpa. Muitas vezes. Meu Deus do céu. Eu falo, ai meu Deus, será que eu acertei? Será que eu não acertei? Aí quando vem, né, essa resposta de fora que nos gratifica. Verdade. Mas como a gratidão pode influenciar o comportamento social de uma criança? Excelente falarmos sobre isso, principalmente num momento aí em que estamos vendo, né, várias reportagens, vários vídeos, várias situações onde está mostrando uma geração que tem muita dificuldade de ser grato àquilo que recebe. Então, isso faz toda a diferença. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, por exemplo, de grandes empresas com muitas dificuldades para contratar jovens para o seu time, para a sua equipe. E grande parte por conta desse comportamento social inadequado. E uma dessas questões é essa capacidade de olhar com gratidão para aquilo que recebe. Infelizmente, estamos criando uma geração que não reconhece o valor do que tem, do que recebe, porque isso não foi aprendido. Gratidão, mais do que um sentimento, uma sensação, algo interno, é uma ação, é algo que é aprendido. E os pais devem ensinar isso ao longo da vida, desde pequenininhos. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que aquilo que eles estão recebendo não veio somente da providência divina, não caiu do céu. Até o copo de água que nós entregamos para o nosso filho tem uma energia ali. Alguém levantou para buscar aquele copo de água. Alguém lavou esse copo para que ele pudesse recebê-lo. Então, são coisas simples do dia a dia que, infelizmente, a maioria das pessoas estão esquecendo de mostrar para os filhos. É verdade. E eles crescem ingratos. E não são ingratos porque são ruins. Porque eles não aprenderam. Não aprenderam e acham que as coisas simplesmente se materializaram ali na frente deles. O carro que eles têm, que eles andam, a casa que eles têm, os brinquedos, a escola boa que eles estudam, a roupa que ele veste. Ninguém disse para ele de onde vem, que alguém teve uma energia, que colocou uma força para que aquilo acontecesse, que alguém se empenhou para que ele recebesse. Então, ele não aprendeu a valorizar. Você estava falando aí, eu estou me lembrando que quando meu filho era pequeno, que a gente andava de ônibus e toda vez que eu descia do ônibus, eu pegava ele, descia ele, eu falava pro motorista, muito obrigada. Aí ele falou assim, mãe, pra que você está agradecendo o motorista? Ele não faz isso porque ele tem que fazer? Eu falei, sim, meu filho, ele tá fazendo isso, que é a profissão dele. Mas vamos agradecer, quem sabe, a gratidão, que a gente fala muito obrigado, porque você viu, Francisco, ele parou o ônibus e não deu aquele sopetão que a gente não precisou segurar em nada, ele parou com cuidado. Então eu agradeci ele por isso. Ah, então a gente tem que agradecer? Tem sim, meu filho. Todo mundo que faz alguma coisa pra você com leveza, se agradece. E ele ficou, aí desde sempre ele acostumou a ser grato também, né? Porque aprendeu vendo o seu exemplo. Mais do que nós falarmos, é nós fazermos. Os pais, quando são gratos, quando os filhos veem isso acontecer e são gratos em casa, quando o filho entrega alguma coisa e o pai agradece a esse filho. São gratos em relação aos companheiros, né? O marido, a esposa. São gratos em relação ao porteiro que abre a porta a hora que ele sai do prédio ou a hora que ele entra. Então, tudo isso são exemplos e os exemplos, eles arrastam. A gente aprende muito mais com aquilo que a gente vê do que com aquilo que a gente ouve.
Então, a prática diária dos pais também faz muita diferença. É que nem aquelas mães, os pais que estão querendo que os adolescentes parem de comer porque tá ficando com obesidade. Eu já falei para você não comer desse jeito, meu filho, mas ela tá comendo. Exatamente. Aí não adianta nada, né? De que forma os pais podem incentivar a gratidão em seus filhos além desse exemplo? O tempo todo mostrarem a eles a importância disso. Por exemplo, lá na minha casa, na minha família, desde que as minhas filhas eram pequenas, hoje elas já são todas adultas, mas desde que elas eram pequenas, eu sempre ensinei a elas que tudo aquilo que a gente recebe, eu sempre disse uma frase assim, tudo nessa vida tem um preço, tem um valor e é importante que a gente reconheça. E isso foi numa brincadeira mesmo. Então, quando elas pediam, os meus sobrinhos depois, me pediam, por exemplo, um copo d'água porque não alcançavam no filtro para pegar. Eu sempre dizia assim, você sabe que esse copo d'água tem um preço, né? Custa 2 beijinhos. A mamãe vai buscar o copo d'água e quando ela chegar, ela quer receber por esse trabalho. Então, aquilo que virou um momento gostoso, alegre, divertido, elas foram aprendendo que as coisas têm preço, têm valor e que nós devemos reconhecer, né? Eu tenho um sobrinho, é o mais novo deles, que é muito interessante. Hoje ele fala, madrinha, eu quero tal coisa. Quanto custa para você me dar tal coisa? E aí eu falo a quantidade de beijos ou de abraço que aquilo custa, e aquilo vira uma festa, e aí ele me dá, e aí eu sempre falo para ele, vou te dar um de troco, porque você me pagou muito bem, então você teve um desconto. Que legal. Então é uma brincadeira simples, mas é uma forma de mostrar que nós precisamos ter um esforço, uma energia para receber aquilo que a gente recebe e que quando a gente recebe, é muito importante que a gente valorize, né? O mesmo exemplo que você deu do motorista, o motorista do ônibus, ele estava ali fazendo o seu trabalho mesmo. Se você agradecesse ou não, ele precisaria fazê-lo. Mas quando você reconhece o trabalho do outro, você faz diferença na vida do outro e isso volta para você. Faz diferença no dia, né? Isso, a vida da gente fica muito melhor, fica muito mais leve, fica muito mais colorida. É tão importante quando alguém encontra você na rua e diz, nossa, Cleide, gosto do seu trabalho, que lindo que você faz, assisti o programa no dia tal e achei interessante. Nossa, é super bom. E isso fez diferença na minha vida, isso te dá mais gás, isso te dá mais energia para fazer cada vez melhor. Então, se nós queremos que o mundo esteja cada vez melhor, nós podemos reconhecer o trabalho do outro. Assim o outro fará cada vez melhor e o mundo estará cada vez melhor. As pessoas têm o hábito de desejarem um mundo melhor, mas acham que ela não tem que fazer nada para isso. Como não? Né? E nós podemos contribuir. Com os pequenos gestos do dia a dia, a gente contribui para que as pessoas estejam melhor, automaticamente elas vão fluir muito melhor naquilo que elas entregam para o mundo e isso vai ser um efeito dominó, vai só aumentando. Mas acontece que eu tô vendo você e a Cleide aí batendo papo aí, dona psicóloga, e acontece que eu nunca recebi gratidão nenhuma da minha mãe, hoje eu já tô uma pessoa já idosa, eu não consegui passar essa gratidão, mas eu tô achando tão bonito, eu queria, mas eu tenho uma timidez de agradecer. Acontece. É muito comum. Não é? E aí o que eu digo para as pessoas nessa situação é, comece fazendo um pouquinho por dia. Coloque isso na sua lista de metas. Hoje eu vou agradecer o meu filho pelo bom dia que ele me deu. Coisa simples, sem que eu precise falar muito, eu só vou dizer muito obrigada, meu filho, pelo seu bom dia. Ponto. Naquele dia, a tarefa está cumprida. No dia seguinte, eu aumento um pouquinho mais. Aí eu vou colocar mais uma pessoa ou mais uma situação. E no outro dia, eu vou trabalhar um pouquinho mais e aí aquelas pessoas que eu não tive coragem de dizer, mas eu já vou entrar em contato com esse meu sentimento. Mesmo que eu encontre a Cleide na rua e não tenha coragem de dizer para ela que eu adoro o programa dela, mas quando eu encontrá-la eu vou
respirar fundo e pensar, nossa, Cleide, o seu trabalho é ótimo. Mesmo que eu ainda não consiga te dizer isso, mas dentro de mim isso já começa a ser trabalhado. Muitas pessoas têm muita dificuldade com isso, exatamente por não terem recebido, né? E nós acabamos entregando aquilo que nós temos. Então, quando a gente vai praticando um pouquinho por dia, aquele pouquinho vai se tornando habitual. Quando ele se torna habitual, ele pode se tornar um pouquinho maior e assim a gente vai aumentando isso, essa rede da gratidão. E quebra esse paradigma, né? Porque a minha mãe nunca me agradeceu, mas eu vou começar a agradecer agora, porque não foi culpa dela. Talvez a mãe dela também foi assim. Então nós vamos quebrar isso agora. É o mesmo padrão que vem se repetindo. E aí ele vai se repetir até alguém modificá-lo. Exatamente. Eu estava falando no começo do programa, né, que a pessoa tem um defeito, alguma coisa que ela não gosta nela, mas ela quer mudar. Não, eu quero mudar, mas quando eu vejo, já fiz de novo. Tem que ser mais devagar, mais ou menos isso, né? Isso, precisa colocar como meta. Todos os dias nós precisamos ter metas de sermos melhores. Hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje. Então eu coloco numa meta e o ideal é que a gente anote essas metas. Escreva mesmo num papel, faça uma lista de coisas que você deseja melhorar. Quando você faz isso, você ajuda o seu cérebro a trabalhar nisso. Então vá lá algumas vezes por dia e dê uma olhada na sua lista e perceba dessas metas que eu tenho, o que eu já estou conseguindo fazer hoje ou o que eu escorreguei. Escorreguei não é para eu ficar me culpando, é para respirar fundo e falar, a próxima vez eu vou me lembrar. Tá aqui, ó, tá anotado, eu vou tomar mais cuidado com isso. Mas ter isso realmente como uma meta pessoal. E a questão da gratidão, ela é importantíssima quando a gente fala de felicidade. Todos nós desejamos uma vida mais feliz e mais leve. E as pesquisas a respeito das pessoas mais felizes, que se consideram mais felizes no mundo, são as pessoas mais gratas. Então, quanto mais eu reconheço e quanto mais eu agradeço por aquilo que eu recebo, seja o mínimo copo d'água ou algo de grande valor financeiro, isso não importa, não é a grandiosidade da coisa a nível monetário, mas é desde o pequeno até o maior. Quando eu consigo ser grato a tudo, exatamente como me vem, entendendo tudo isso como um presente de Deus na minha vida, até mesmo as minhas dificuldades, eu me torno uma pessoa muito mais feliz. Que maravilha! E quando a gente está querendo, como é que eu diria? Você é uma pessoa grata, mas acontecem coisas ruins que as pessoas falam, gente, agradece as coisas ruins também, que o universo conspira, vai te ajudando e tal. Isso é falácia ou agradecer o que não está legal também ajuda? O agradecer da boca para fora não resolve nada, né? É só um papagaio repetindo um montante de frases, isso não tem nenhum valor. Mas quando você agradece realmente lá do fundo da sua alma, é porque você percebeu que aquela dificuldade que você encontrou pode te trazer algum crescimento pessoal. Então, e é a questão da resiliência. Quando você percebe que aquela dificuldade te ensinou algo, te faz um ser humano diferente a partir daquilo, aí sim você consegue ser grato mesmo à dificuldade, a tudo exatamente como foi e como é, entendendo que nós só somos as pessoas que somos exatamente por conta de toda a nossa história, pelas coisas boas e também pelos desafios que nós recebemos. Então, eu olho para a minha história com muita gratidão. Claro que eu sou uma pessoa, né, graças a Deus, muito privilegiada, tenho uma família incrível, nem todas as pessoas que chegam para o meu consultório têm uma história tão linear assim. Ainda assim, quando elas começam a praticar esse respeito e essa gratidão pela sua história pessoal, a vida delas começa a mudar. É impressionante, parece um passe de mágica. Achei legal esse negócio aí de anotar, viu? E quando eu conseguir uma meta, eu vou lá e me dou uma estrelinha. Excelente, excelente, porque você está se premiando por algo que você fez, por algo que você precisou gastar energia para aquilo. E tem outro ponto que eu sempre digo para os meus pacientes, comemore. Comemore quando você consegue atingir uma meta. Não importa se a meta é
coisa boba do dia a dia para outras pessoas, para você é algo importante. Então comemore, você não precisa sair, gastar dinheiro, contar para o mundo, colocar nas redes sociais, não, mas encontre a sua forma de comemorar. Como que é? É pegar um copo d'água, 2 copos d'água, bater e falar, nossa, olha, eu consegui! Por conta disso, eu estou feliz com algo que eu estou fazendo. Isso faz com que o seu cérebro queira bater mais metas, porque aquela sensação de ter conseguido é algo positivo. Então, ele vai trabalhar para que você consiga mais coisas na vida. Isso é ter o nosso cérebro trabalhando ao nosso favor. É por isso que eu sempre digo aqui, gente, parado, você ficou parado, parado você vai ficar. Exato. A zona de conforto é aquele sofá confortável, né, que você afunda nele. Exatamente, e não vai para lugar nenhum, só fica lá. Pois é, olha que coisa legal, né? O seu cérebro quer mais porque te dá boa sensação. Exatamente. É bom demais quando você vem aqui. Adoro também. Muito obrigada.